Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Senhores e senhoras, se você está me vendo de dia, um excelente dia e abençoado para você. E se você está me vendo de noite, chega pertinho de mim, não tenha medo, que minha mãezinha Manjá traga para você aquela noite de sono esplendorosa, senhores e senhoras. Desde já, preencha esse coraçãozinho aí de gratidão, curta o vídeo, siga o canal, tá, senhores e senhoras? E você que me assiste de outras plataformas, né? WT e outras plataformas aí que eu não posso citar o nome, senão me derrubam o meu vídeo, dá aquela força, curta, comente e compartilhe, tá bom? Então é o seguinte, senhores e senhoras, estamos falando sobre passos que levam à riqueza, à prosperidade e à abundância. E numa verdade, eu estou vos passando o conhecimento sobre o próprio universo interior do ser humano, do Ori. Tá, senhores e senhoras? A expansão do seu Ori, o quanto capacitado ou capacitada você é, tá? Então, senhores e senhoras, o sexto passo para abundância, riqueza, crescimento, felicidade, ele está no conhecimento especializado, tá? Experiências pessoais ou observação. Entendam bem isso. Experiências pessoais ou observações, tá? O que você observa de pessoas de sucesso. As suas experiências pessoais, no meio deste métier aí, está incutido o quê? A sua capacitação, a sua especialização, os seus estudos, a sua universidade, o seu curso técnico, não é isso? Então, entenda o seguinte, você aprende na faculdade ou nos cursos que você faz um conhecimento, muitas vezes sem prática. Percebam por que os maiores e os melhores professores não se tornaram os melhores e maiores profissionais que nós temos, não somente na área do ensino. Vamos citar um economista, tá? Um professor de economia na faculdade, ele ensina sobre economia, ele tem um conhecimento especializado sobre economia, mas ele não se tornou o maior e melhor economista do Brasil. Pensem nisso, senhores e senhoras. Quantas e quantas pessoas têm uma formação acadêmica e, de repentemente, trabalham fazendo faxina, unha ou outras atividades que também são dignas e que também dá para crescer muito fazendo isso, tá? Então, a primeira forma de você observar esse sexto passo é: existe um tipo de conhecimento que é o conhecimento geral que todo mundo aprende, tá? Ele não traz mudanças no seu espírito, no seu pensamento, na sua energia. E não lhe servirá para nada muitas das vezes, tá? Todos os sistemas de educação, eles falham, senhores e senhoras, em não ensinar os alunos ou alunas, né, como organizar e como utilizar o conhecimento depois de terem adquirido o conhecimento, tá? Então, muita gente cometeu esse erro com um homem chamado Henry Ford, tá? Então, entenda o seguinte, senhores e senhores, eu estou falando do homem que inventou motores, automóveis e uma marca, tá? Então, o significado da palavra educação, tá? Muita gente tem o erro de presumir que
O conhecimento é tudo. O conhecimento é poder. Mas esquecem do termo também educação, tá? Educação, que vem do latim, que significa educo, tá? Então, educo, questionaram, tentaram interferir, tentaram denigrir a imagem dele, tá? Então, educo, no latim, significa interferir, extrair ou, de repentemente, lhes aflorar de dentro para fora. Para você que me assiste de Culto Afro Brasileiro, você que é espírita, o conhecimento de outras vindas na Terra, aquilo que para você estuda ou você faz e que tem uma fluidez. Então, senhores e senhoras, durante a Primeira Guerra Mundial, em Chicago, publicaram muitos e muitos editoriais, no quais chamavam Henry Ford de pacifista e ignorante, tá? O caso foi julgado, sim, tá? Por um júri, no intuito de demonstrar para a sociedade que ele trazia um perigo, no modo geral, na fabricação dos motores, tá? E fizeram os advogados de acusação, né, a promotoria, perguntas para ele que não tinham nada a ver com nada. Não tinham nada a ver com a fabricação dos motores dele. Não tinham nada a ver com o trabalho dele, mas sim com o que ensinavam na faculdade de engenharia. Tá? Então, senhores e senhoras, se eu quiser, foi o que ele disse, tá? A resposta que ele deu. Se eu quisesse responder, doutor, com toda a educação que a minha mãe e o meu pai me passaram, tá? Eu responderia ao senhor, que acabou de me fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o meu trabalho, mas sim com conhecimento no modo geral, tá? Eu lhe responderia da seguinte forma: eu tenho uma mesa com inúmeros botões. Eu aperto o botão certo e chamo o assistente certo, no qual esteja capacitado para responder a sua pergunta. Entenderam isso, senhores e senhoras? Então este homem, ele teve uma postura, uma pronta resposta de dizer que ele tinha assistentes capazes de responder essas perguntas que visavam denigrir a imagem de Henry Ford e visavam provar que ele era incapacitado, que ele era a pessoa ignorante, que ele não tinha o educo, que agora vocês estão entendendo melhor, o povo do culto afro-brasileiro, que esse termo do latim educo, ele vem da potência da mente consciente e subconsciente e da somatória de todas as suas vindas na Terra, de todas as suas encarnações, tá? Então, entendam o seguinte: você pode ter o conhecimento especializado numa universidade, mas sem aquilo que eu falei antes e que Henry Ford utilizou como sua defesa na promotoria, que estava tentando provar que ele era uma pessoa incapacitada, um perigo para a sociedade, não é isso, da época? Ele disse: eu tenho uma mesa no qual eu posso apertar botões e esses botões eu chamo o assistente certo. E todo o júri, senhores e senhoras, tá? Percebeu, com certeza, que Ford não sabia nada sobre conhecimentos gerais, tá? Ele não sabia nada, mas perceberam também que estava ali à frente um homem revolucionário, tá? Perceberam também que ele tinha educação, ele tinha esse termo do latim que eu acabei de vos dizer, chamado educo, de dentro para fora.
experiência de campo, tá? Então entenda o seguinte, agora vamos continuar o nosso vídeo, né? Que acabou o tempo na outra plataforma e vamos continuar o vídeo completo para que vocês possam entender esse grandioso passo para abundância, fertilidade, riqueza e crescimento pessoal, tá? Então, senhores, qualquer pessoa educada pode buscar mais conhecimentos, tá? Mas você precisa primeiro estipular na sua cabeça, no seu ori, no seu mutuê, né? Os planos de ação definidos. Já falei isso nos vídeos anteriores. Os planos de ação definidos, tá? Se você não tem a educação, se você não tem a formação, tá? Você precisa de um mastermind, de uma equipe, tá? E com a ajuda do seu grupo, a sua equipe, chamada para nós de mastermind, não é isso? Ford tinha ao seu dispor todo o potencial para se tornar um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, tá? Então assim ele fez, assim ele inventou grandiosos motores, automóveis, tá? Que foram conhecidos mundialmente, que foram exportados, tá? E importados para todo o mundo, senhores e senhoras, tá? Então entenda o seguinte, ao longo da sua vida você vai passar por isso, tá? Que um dos maiores e melhores inventores da América passou. Então, com a ajuda do seu grupo, do seu mastermind, Ford se torna um dos maiores inventores dos Estados Unidos. Você, antes de transmutar o seu desejo e de ter dinheiro, riqueza, fama, fartura, abundância, você vai precisar adquirir conhecimento sobre o serviço, tá? Então vamos lá, temos inúmeros casos de pessoas que não fizeram a universidade, que não se formaram na universidade e que são grandiosos e grandiosas, empresárias e empresários, tá? Então, senhores e senhoras, tentem observar a trajetória e a rotina de campeões, tá? De pessoas que se tornaram campeões na sua encarnação, na sua existência, tá? E além também de observar isso, né? Observar a trajetória de vida de cada pessoa de sucesso. Estudem sobre a vida dessas pessoas, tá bom? Além também de manter a sua mente focada no seu desejo, tá? Mentalizando tudo aquilo que eu já vos ensinei anteriormente, tá? Tudo já está pronto na sua mente consciente e na sua mente subconsciente. Tudo já está pronto no seu ori, os seus ancestrais, a sua avó, principalmente. Passou para sua mãe, às vezes, uma missão que ela não conseguiu cumprir, ou para o seu pai, e você tem essa responsa aí, essa responsabilidade de cumprir, tá, senhores e senhoras? Então, por isso que no mundo espiritual, antes de você reencarnar, você escolhe quem será o seu papai e a sua mamãe, tá? E eles escolhem você para cumprir aquilo que eu vos ensinei já sobre o Marco Zero. Por que eu fui gerado ou gerada na minha primeira encarnação? Para que eu reencarnei? Para que eu encarnei? Tá, senhores e senhoras? Então entendam isso. O tema de hoje é o 6º passo para a abundância e riqueza, o conhecimento, a educação correta, tá?
que provém do latim, vou falar mais uma vez para os senhores, que significa educo, que significa, vamos em tópicos, tá? Inferir, extrair, tá? Desenvolver de dentro para fora, ou apenas observação, observar como se faz, observar como aquela pessoa foi resistente às intempéries, tá? Observar o quanto aquela pessoa teve fé, esperança, fé em si mesmo, fé em si mesma, para ter sucesso. Quantas e quantas pessoas fracassaram e tentaram de novo e utilizaram aquele fracasso como experiência para a vitória, tá bom? Então, senhores e senhoras, não se abalem na primeira derrota, não se abalem no primeiro ano de empresa, tá? Porque aí você está formando nesse primeiro ano de empresa, além do seu mastermind, da sua equipe, você está reformulando a sua mente que pensava negativo em algo que te motiva. E o que te motiva? Essa é a pergunta que eu te faço. O que te motiva? Tá? Então, e o que te equilibra? Religião. Tá? Aí sim, mais uma vez, voltaremos à situação reencarnatória. Quando você escolhe lá no Orum, floresta, tá? Colônia, qual é a religião no qual você vai ser um espírito encarnado para vencer. Tá, senhores e senhoras? Então essa é a minha mensagem de segunda-feira. Amanhã no TikTok tem live, 22h50 foi o horário que eu botei, mais ou menos, tá? Mas a partir de 22h50 comecem a entrar, a curtir, dar lá a sua curtida, o seu like, o seu joinha, mandar presente, porque isso é muito importante para manter cada vez mais esse trabalho e os vídeos chegarem às pessoas certas que estão precisando dessa mensagem do continue, siga em frente. Deus, nosso Pai, diria para você agora: eu acredito em você. Tá, senhores e senhoras? Tentarei fazer outro vídeo na quarta-feira, não garanto, tá? Porque a agenda está lotada essa semana, mas eu arrumarei tempo na quarta ou na sexta, ou quarta e sexta. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe.